Eu estou aqui para convidá-los a fazer uma viagem muito interessante que começa no entendimento de como é o nosso Sistema Único de Saúde. Ou seja, a viagem significa como nós, envolvidos com esse ofício de ensinar, vamos fazer com que os nossos alunos e os preceptores entendam o Sistema Único de Saúde como um universo no qual estão configurados várias linhas de forças políticas, linhas de forças econômicas, linhas de forças afetivas e linhas de forças ideológicas. E essa viagem, que é também um desafio, é como é que nós, no processo de formação de profissionais de saúde, vamos tentar redimensionar no plano cognitivo, no plano das habilidades e no plano das intervenções de uma maneira geral, o Sistema Único de Saúde como um tema para a reflexão e para o debate. E desta reflexão e desse debate devem ser suficientemente fortes ao ponto de gerar determinados atos que são as nossas intervenções. Então, a porta de entrada deste eixo é exatamente entender o SUS como uma política de saúde, como uma política pública de saúde. E, nesse sentido, além de entendê-lo como uma política pública de saúde, ver como essa política se expressa nos atos cotidianos de cuidado que são dispensados às pessoas. Essa é a porta de entrada. Então, de uma certa forma, numa imagem, fazendo uma imagem do que a gente gostaria de percorrer nesse bloco chamado Redes de Atenção e Gestão em Saúde, é o seguinte: o primeiro ponto de partida é entender por que as políticas de saúde, por que a política de saúde do Sistema Único que orienta o Sistema Único de Saúde e qual a perspectiva que essa política traz a respeito de saúde. Então, numa representação, digamos, gráfica, a gente poderia imaginar o seguinte: que os determinantes da situação de saúde e doença de uma população, de um grupo, de um país, ou mesmo de um indivíduo, é uma perspectiva muito interessante que surge na modernidade sobre o conceito, o significado de saúde e de doença. Entretanto, é um problema sério, né, no nível geral, o que nós vamos considerar como determinantes sociais e biológicos da saúde e da doença de uma comunidade, de um grupo ou mesmo de um indivíduo. Essa determinação, ela é digamos assim, um modelo teórico relativamente novo, né? Mas é nova a sua apropriação por organismos governamentais, como a Organização Mundial de Saúde. O próprio Brasil tem um comitê, né, que estuda a questão dos determinantes da saúde no Brasil. Teve eventos patrocinados pela Organização Pan-Americana de Saúde sobre a situação dos determinantes na saúde do Brasil. Mas isso, no cotidiano, essa perspectiva dos determinantes enquanto um elemento que significa o referencial teórico de uma política, ainda precisa ser mais refletido, mais tensionado
para que a gente consiga vislumbrar algo mais factível. Porque, veja bem, quando a gente fala, por exemplo, a pobreza é o grande determinante da doença. E de todos os tempos, né? As pessoas que não tinham condição de acesso aos bens, serviços, consumos, etc., eram as pessoas, ou são as pessoas, que apresentam alta incidência, né, de doenças, sejam elas transmissíveis, sejam elas crônicas, sejam elas mentais, sejam elas físicas, enfim. Então, de uma certa forma, quando a gente diz a carência, a pobreza determina o sofrimento da grande parte ou de grande maioria da população, de uma certa forma, generalizar tudo isso com a pobreza imprime uma certa dificuldade para que a gente vislumbre, dentro dessa determinação geral da pobreza, o que nós podemos fazer. Qual é o espaço de governabilidade que eu, um profissional de saúde, posso fazer? E indo mais, como num processo formativo ou num processo de formação de médicos, eu, enquanto docente responsável ou envolvido e implicado nesse processo, vou conduzir o aluno de modo que, ao final dessa trajetória, a gente consiga vislumbrar uma ferramenta ou uma ação, um ato, uma habilidade com que esse profissional possa enfrentar este determinante, que é considerado, de uma maneira geral, a pobreza. Então, eu acho que com esse exemplo dá para a gente começar a perceber que a questão, o quanto a gente vai assumir de determinação social da saúde e da doença, e que determinantes são esses, eles passam por um processo que a gente poderia dizer um processo que depende da cultura. Então, já que nós estamos usando o exemplo de uma viagem, a entrada na aeronave que vai nos fazer percorrer esse caminho é entender de que saúde e doença, né, é um fenômeno que tem sua determinação no nível do social e também no nível do biológico. Isso de uma maneira geral, porque dentro disso também não é tão simples. Basta lembrar que, por exemplo, nos anos 60 e 70, quando o marxismo adentrou no campo da saúde, se considerava o capitalismo como o determinante maior de todos os males, inclusive da saúde, né? A apropriação da força de trabalho, a expropriação da força de trabalho pelo capitalista era um outro exemplo de que, naquela época, o referencial teórico apontava para as determinações essenciais, né? E que as determinações mais particulares se encontravam no plano da ideologia e etc. Mas hoje, com essa perspectiva levantada pela OPAS e esses estudos mais elaborados, a ideia de determinação ganha um sentido um pouco mais, digamos assim, operativo, no qual, mesmo que a gente não consiga romper as estruturas do determinante maior, no caso do capitalismo, nós conseguimos, né, por determinados níveis de governabilidade, enfrentar certos determinantes, né? Só para lembrar que também, na mesma teoria, esses determinantes podem ser considerados determinantes mais gerais, né, ou globais, que são determinantes que afetam, digamos assim, o planeta inteiro, que de uma certa forma se encontram mais distantes do que nós, enquanto indivíduos e cidadãos e profissionais, podemos fazer. Os determinantes intermediários, que são aqueles que se encontram, digamos, no plano da política, cuja governabilidade é dada pela nossa movimentação, e os determinantes, digamos, mais proximais, que são aqueles que se encontram numa governabilidade tal que o próprio indivíduo pode revertê-los, que classicamente se usa o exemplo dos estilos de vida. Pois bem, depois de entrar na nave, né, com essa perspectiva de que a saúde é considerada sob a óptica dos determinantes
sociais e biológicos do fenômeno, né, a gente vai ter que entrar num outro esquema de que é fazer esse refinamento, né? Refinamento. De que determinante nós estamos falando? Para isso a gente tem que fazer a mediação com os sistemas culturais nos quais esses determinantes se expressam. Então nem tudo que, digamos, a literatura, a academia considera como determinantes, a população que vivencia esses determinantes no cotidiano os considera como tais, né? Na verdade, quando a gente fala de cultura, aqui, como o filtro que dá uma outra significância a esses determinantes da saúde, são os modos que a própria população, por sua dinâmica, inventa, reinventa, recria, né, de viver, adoecer e morrer. Há algum tempo atrás, de novo tomando como referência os anos 60 e 70, naquela época se dizia que a população, ao manter determinados modos de viver, adoecer e morrer, e esses modos de adoecer, viver e morrer serem considerados características próprias dessa determinada população, eram consideradas formas de resistência. Resistência ao capitalismo, resistência à opressão, resistência à dominação, resistência, no caso do Brasil, até à própria maneira de viver imposta pela ditadura. Mas hoje, nos contextos democráticos, né, esses modos de viver, adoecer e morrer que a população apresenta e consegue expressar, eles filtram ou servem desses filtros de significância. Eu não sei bem o que significa isso, mas eu espero que possa estar explicando para vocês, né, que esse sistema cultural é que dá o significado aos determinantes. Então hoje, como a gente espera que as pessoas possam ser protagonistas e desenhar outros modos de viver, outros modos de adoecer e outros modos de morrer, né, isso deixa de ser resistência, ou ser considerado somente uma resistência ou um ato de dizer não, mas passa a ser considerado um ato produtivo, um ato protagônico. Ou seja, hoje, diante desses determinantes, e dependendo da maneira como a população os traduz a partir de seu sistema cultural, esses determinantes, após sofrerem sua tradução, são incorporados no cotidiano e definem novos modos de viver que a população faz no sentido não somente de reagir, mas no sentido de produzir vida, de ser, lembrando um pouco o que o Paulo Freire fala, né, de que existe no ser humano sempre a tendência ao ser mais gente, ser mais homem, né, viver com mais dignidade. Então, a gente tem feito algumas pesquisas aqui no Piauí, em bairros que são atendidos pela saúde da família, e a gente vê, e a última foi uma dissertação de mestrado, e a gente viu que as famílias, né, conseguem criar novas formas de viver, e essas novas formas de viver conseguem, inclusive, produzir um outro significado para o que seja saúde e para o que seja viver saudável. Então, por exemplo, as pessoas têm como estratégia, né, o uso das plantas medicinais, das comidas tradicionais ensinadas pelas avós, o jeito de como enfrentar as intempéries do tempo, a chuva e etc, etc. Então, as famílias produzem, né, não só diante da escassez, mas diante da possibilidade de superar determinadas estratégias, né, que são estratégias que imprimem novos modos de viver, de adoecer e de morrer. E esses significados que são atribuídos nesses modos de viver, morrer e adoecer são resultado da maneira como as pessoas entendem os determinantes, e esse entendimento leva à ação. Então, veja bem, dessa relação, né, de uma concepção teórica de saúde e de doença a partir dos determinantes e de sua relação com os sistemas culturais que existem nos contextos onde essa teoria se aplica, sai
é que se definem as necessidades de saúde. Então, as necessidades de saúde passam a ser, digamos assim, a nossa terceira parada da nossa viagem. Vou relembrar um pouco. Primeiro, a gente embarca imaginando que saúde e doença é um fenômeno que tem uma determinação social, mas o significado desses determinantes dependem do sistema cultural do contexto onde esses determinantes ou essa teoria é aplicada, né? Da relação da teoria dos determinantes ou da concepção teórica dos determinantes com os sistemas culturais nas quais essa concepção teórica se aplica, sai o que a gente chama de necessidades de saúde. Então, as necessidades de saúde são resultados do que as pessoas consideram, né, como sendo efeitos de determinados elementos que são considerados responsáveis pela situação na qual se encontram. Então, a gente observa, se a gente pegar e refletir bem, por conta da concepção hegemônica de saúde, que diz que saúde é a ausência de doença, então, portanto, qualquer presença de doença, a necessidade que a população expressa é a busca de serviços médicos. Então, diante da doença, a necessidade que a população traduz como necessidade é a falta de serviços de saúde ou a necessidade de ter acesso a um consumo de serviços, de medicamentos, de modo que resolva o problema daquela doença que significa a não saúde. Não sei se eu estou mais complicando, mas é isso. Inclusive, antigamente que eu digo há um tempo atrás, se dizia que necessidades de saúde, existiam as necessidades de saúde que são sentidas, que as pessoas sentem no cotidiano. Eu tenho febre, eu tenho dor de cabeça, eu tenho lesões pelo corpo, né? São as necessidades sentidas. Tem as necessidades não sentidas, aquelas que as pessoas não tomam conhecimento porque o seu sistema cultural não registra e não dá o significado como determinante. Eu vou contar uma história aqui no Piauí. Uma vez a gente fazendo inquérito domiciliar, chegou numa residência na zona rural que, ao perguntar para a dona da casa quais eram os problemas de saúde, ela disse nenhum. Entretanto, ao lado tinha uma criancinha com aquela secreção, né, de catarro, aquele catarro amarelo, que a criancinha, vez por outra, passava a boca, assim, né? Então, eu perguntei, e essa criança? Não, isso é normal, né? Isso é apenas um difluxo, que é o nome que se usa aqui para essas gripes. Então, veja, essa necessidade de saúde não era sentida por aquela família, né? O catarro, a gripe da criança, ou talvez a convivência com esses fenômenos seja tão íntima e tão frequente que passa a ser considerada normal. Então, essa discussão, do ponto de vista de docência, ou do ponto de vista dessa tarefa de estar envolvido com processos de ensino na saúde, é uma discussão riquíssima. O que são necessidades de saúde? Como essas necessidades se expressam? Porque naquela época também, que eu estava me referindo anteriormente, existiam necessidades que teriam que ser transformadas em necessidades não sentidas, em sentidas e consentidas, ou seja, reconhecer que aquelas necessidades existem, né? Então, parando para pensar um pouco, a definição do que é necessidades pela população passa, ou tem grande parte a ver, né, com a passagem anterior, que é o sistema cultural no qual essas necessidades são consideradas como tais, né? E a partir daí, diante dessas necessidades, é que surge a concepção de Estado e políticas de saúde. E dentro da concepção de Estado e políticas de saúde é que emerge o SUS. Eu acho que
essa primeira parte da nossa viagem, digamos, é fundamental para que a gente possa, no processo de formação em saúde, ou nós envolvidos com a docência, né, construir estratégias para falar da relação entre as redes de atenção e as redes de cuidado no nosso sistema único de saúde, sem necessariamente ficar limitado aos aspectos que a gente até já considera clássicos, de que o SUS é uma política de saúde, etc., etc., que tem a ver com a reforma sanitária e tal. O que a gente quer é que a gente consiga passar essa ideia de que o SUS, né, é a expressão da política de saúde de um Estado democrático que tem por função, digamos assim, atender às necessidades de saúde da população. Por sua vez, essas necessidades de saúde da população são definidas a partir, né, da relação que existe entre a concepção de determinantes e o sistema cultural no qual essa concepção é aplicada, digamos assim. Ok? Bom, então, ao ter essa concepção de que o SUS é a expressão de uma política, né, de uma política de Estado que deve responder às necessidades de saúde da população, a gente começa a perceber e abre alguns espaços para que a gente, né, vença ou ultrapasse aquela visão estática de que o SUS é uma série de caixinhas, ou é só uma organização burocrática, ou é só uma política de financiamento, ou é só uma política de controle social. Isso, essa concepção, né, ajuda a trazer uma nova dinamicidade para o Sistema Único de Saúde, que eu acredito que seja um ponto riquíssimo de debate para o que fazer na questão, no ofício, no fazer docente. Bom, então, aí, quando a gente chega nessa estação, digamos assim, na estação das necessidades de saúde para a qual se dirige o SUS, né, e as políticas de saúde e o SUS, aí a gente começa a perceber, então, de que ele é muito mais dinâmico do que aparenta, né? Tem a influência dos atores políticos, dos sujeitos sociais, das vontades, dos interesses, como os interesses se articulam, como se formulam políticas, que espaços existem, né, de formulação e de diálogo entre movimentos sociais e a população, como os movimentos sociais expressam suas necessidades e como os indivíduos que pertencem a esses movimentos também expressam essas necessidades. Então, isso, no ponto de vista de que a gente está abordando aqui, né, que é um curso de docência em saúde, é riquíssimo para oferecer aos estudantes, aos preceptores, aos próprios professores que estão envolvidos, né, nesse processo, uma riqueza que é indescritível. É preciso ser vivenciado. E aí o interessante seria que cada um de nós pudéssemos vivenciar como essas necessidades são processadas do sentir até o momento em que são expressadas ou são expressas como reivindicação política dos grupos ou como necessidade pessoal por parte das pessoas. Isso assim, eu acredito que seja a parte mais dinâmica desse processo e que vai abrir para muitas e muitas discussões. Bom, a partir do momento em que a gente considera que o SUS é isso, nós já aceitamos então aquela premissa inicial de que ele é um sistema complexo no qual se entrecruzam várias linhas de forças. Até aqui a gente viu que tem se entrecruzado
as linhas de forças das academias e das instituições de políticas e de poder mundiais, como a Organização Mundial de Saúde e as universidades que operam com as teorias, né? Outras linhas de forças que se cruzam são as forças sociais expressas a partir da cultura, as forças políticas e de poder, né, no momento da tradução, da expressão das necessidades e da formulação de políticas, e agora chegamos no SUS, que é o que, na maioria das vezes, é o que a gente discute, porque é a parte mais visível, é a parte da estrutura, a parte dos processos, né, a parte dos resultados. Mas não é só isso também. Dentro daquela estrutura do Sistema Único de Saúde, né, cuja missão é promover o cuidado integral a todo cidadão, por quanto de que saúde é um direito, né? Não é um ato mecânico, além de toda a dinâmica que vocês vão ter a oportunidade de discutir nesse curso, que diz respeito à dinâmica das instituições, à dinâmica das organizações, inclusive algumas próprias do campo da saúde, né? No SUS se interrelacionam três grandes, digamos, linhas de força. Uma delas, a primeira delas, é a disputa entre os modelos assistenciais que se configuram dentro do próprio Sistema Único de Saúde e que a academia, ou seja, o processo de formação, é o responsável pela reprodução ou possibilidades de, digamos assim, reformulações nos modelos técnico-assistenciais que se configuram atualmente, né? Então existe uma disputa entre o modelo chamado aí, todos nós já somos bastante habituados a esses termos, o modelo privatista, o modelo técnico-assistencialista, o modelo da medicina comunitária e por aí vai. De modo que esses modelos organizacionais, eles disputam e exalam fluidos e energias que podem desestabilizar um sistema que já é o resultado dessas linhas de forças em eterna ebulição, né? Porque cada modelo desses tem uma dinâmica, e a opção por um modelo desses às vezes é política, às vezes é tecnológica e às vezes é econômica, né? Então cada um deles tem uma dinâmica própria, tem uma organização própria, tem diretrizes próprias e tem estratégias particulares, e além da disputa que é permanente. Então, essas linhas de forças que se entrecruzam nos sistemas de saúde, ou nas unidades, ou nos subsistemas do Sistema Único de Saúde, são fundamentais para o seu, digamos assim, o produto final, que é o cuidado, né? Se, por exemplo, o modelo hegemônico de cuidado é centrado na medicalização, o cuidado vai ser reduzido à prescrição médica. E por aí a gente vai. Outras linhas de forças que se entrecruzam e se degladiam no Sistema Único de Saúde, que nós não vemos, né, mas que estão presentes na estrutura, são as linhas de força que se expressam a partir das várias lógicas de cuidado e de cura, né? Então nós temos várias lógicas que circulam, né, nas unidades de saúde, no Sistema Único de Saúde, no próprio ato de cuidar, que podem interferir e interferem radicalmente também nesse produto final, que é o cuidado integral que nós desejamos. E como nós vamos discutir isso? Como nós vamos fazer com que as lógicas, né, e essas lógicas existem, tanto as lógicas a determinadas teorias mais gerais, como as lógicas das culturas de cada profissão. Então existe a lógica e a racionalidade do médico, do enfermeiro, do odontólogo, do fisioterapeuta, de todos os profissionais, de todas as profissões de saúde,
né? Como nós vamos fazer com que essas lógicas existem e exibem interfaces que precisam discutir uma com as outras no sentido da integralidade, né? Então, na estrutura visível do SUS, o invisível é essa dinâmica que acontece, digamos assim, por detrás, né, das paredes, das estruturas e das máquinas, que é a disputa entre as lógicas a serem implementadas ou a serem aceitas no serviço. E ainda uma outra linha de força que circula no SUS, já considerado a expressão da política, não vou repetir outra vez todo o caminho que nós já fizemos, é a cultura dos usuários que se expressam nos itinerários terapêuticos, né? Por exemplo, e isso é fato, alguns estudos já comprovam isso, que no Brasil, pela carência que é tão grande, né, cada um de nós, a população de uma certa forma, pela carência, pelo não acesso, acaba criando o seu referencial terapêutico, o seu itinerário terapêutico. Então é muito comum no Brasil, por exemplo, a gente usar o que eu às vezes ironizo dizendo que é um exemplo de integralidade. As pessoas usam, um exemplo, para um resfriado, usam o chá do limão, né? Aí tem o limão cortado em cruz para o efeito ser mais potente, adoçado com mel, alho, mas aí põe um comprimidinho antigripal para poder garantir. Ou seja, a cultura popular pura não existe, se articula a uma cultura decorrente da medicalização, então cria esse resultado, né? As pessoas fazem o que é estratégico, mas também garantem utilizando um medicamento alopático. Então, essas linhas de forças também se cruzam no SUS, né? A cultura, a diferença, e isso cria muitas e muitas tensões entre os profissionais e às vezes os usuários, né? Que vão ter influência direta na questão da escuta, do diálogo, como as culturas populares, acadêmicas e técnicas se articulam e dialogam. Bom, dessas 3 grandes linhas de força, os modelos assistenciais, as culturas profissionais e os itinerários terapêuticos de usuários e profissionais também, né, surge uma relação que é o que define o cotidiano do nosso sistema, que são as redes de atenção e as redes de gestão. E essas redes de atenção e redes de gestão, no momento que a gente observa aqui, as redes de atenção têm algumas possibilidades e as redes de gestão apresentam ou outras possibilidades e às vezes impedem e disputam também com o que as redes de atenção oferecem. Então, por exemplo, a integralidade do cuidado é muito possível acontecer na rede de atenção, onde profissionais, principalmente num ponto de entrada da rede de atenção, uma unidade básica de saúde, profissionais que trabalham em equipe, que já têm essa consciência de equipe, podem muito bem resolver e discutir, a partir de projetos terapêuticos singulares, um cuidado integral. Entretanto, as redes de gestão não conseguem enxergar esse tipo de prática e não consideram, por exemplo, nos seus mecanismos administrativos burocráticos. Então não há financiamento, não contabiliza no boletim de produção e etc, etc. Então é dentro desse universo e dessa trajetória que nós fizemos entre as redes de atenção e as redes de gestão do sistema que nós vamos conviver discutindo as relações público e privado, as relações de ofertas de equipe, o que é trabalhar em equipe, as questões de territorialização, a modernização da rede, regulação, linhas de cuidado, participação e controle social. Eu acredito
já estou chegando ao fim dessa nossa discussão, que se a gente conseguir trabalhar nessa perspectiva dinâmica, ou mais dinâmica, de aprender as redes de atenção e de gestão a partir do SUS entendido como essa multiplicidade de linhas de força, é mais, digamos, é um campo aberto para que nós, envolvidos com o processo de ensino, possamos, né, desenvolver essa atividade centrada no aluno, tornando esse aluno agora sujeito e protagonista desse processo que é de conhecer, porque ainda há muito o que descobrir.